então descomentar essa linha do pacote TM que eu já instalei, acabei de instalar inclusive no R. E eu vou voltar aqui para o nosso roteiro de preparação dos conjuntos de dados, né, ou do conjunto de dados. A próxima etapa, que é essencial aqui, e por enquanto eu vou deixar comentado, depois a gente vai descomentar e usar isso de fato, tá? É a etapa que faz o pré-processamento dos textos para cada uma das classes. O que acontece? Eu basicamente tenho, para cada uma dessas classes de I aqui, textos que têm acentuação, que têm números, que tem muito espaço, muito tab, muita coisa que não serve para nada no meio. Eu pretendo então criar uma função aqui, ó, de pré-processamento, que ela recebe um certo arquivo aqui de treinamento e faz um pré-processamento dele eliminando certos conteúdos que são inconvenientes até para o naive Bayes, que a gente já vai discutir, tá? Depois disso, eu espero pegar esse conteúdo textual e salvar num determinado arquivo. Então eu vou pôr aqui, ó, saving text, o texto, para a classe tal. E esse saving, na verdade, a gente vai salvar só o texto para processar do treinamento, tá? Do teste. A gente vai pré-processar conforme as pessoas desejarem realizar classificações, ou seja, só depois. E aí eu vou ter alguma função aqui, sei lá, como se fosse uma text save, que recebe esse arquivo e recebe um text aqui, que é onde será salvo o conteúdo textual. Tá? Então a minha ideia aqui desse pré-processamento é: esse arquivo vai ser aberto, pré-processado, retorno o texto, e esse texto que eu retornei eu salvo daí nesse arquivo que tem esse nome, sobrescrevendo o arquivo, tá? Até para não ter que criar outro arquivo e tudo mais. Basicamente isso. Vamos lá. Então, eu tenho duas outras funções para criar nesse vídeo. Vocês já estão percebendo que o pré-processamento e classificação de documentos com naive Bayes dá um pouquinho de trabalho, né? Não é difícil, ele é mais trabalhoso mesmo, tá? Então essas duas funções que eu faço nesse vídeo. Então vamos lá. Então, vem aqui. Estou fazendo assim bem por partes, porque eu sei que inclusive o pré-processamento dá um pouquinho de trabalho, vocês vão perceber agora. O que eu vou fazer no pré-processamento? Olha só a minha ideia. Para começar, eu vou usar uma característica do R, uma função muito legal, que chama TempFile. Ela cria um arquivo temporário para mim. E aí eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou fazer uma operação chamada iconv, rodar um comando chamado iconv, para forçar a conversão para o TF8. Então, 88591, se eu tiver arquivos em 88591, que geralmente é o formato latino aí nosso, né, com acentuação e tudo mais, eu vou forçar a conversão para o TF8, porque eu sei que o R trabalha melhor com essa codificação, tá? Então eu vou fazer isso de largada. Recebo então o nome de um arquivo aqui qualquer, vou chamar aqui simplesmente de filename, ó, e faço essa conversão, salvando o resultado num arquivo de saída, olha só, que será o meu temporário. Tudo bem, pessoal? Em seguida, olha só a minha ideia. Eu vou pegar e fazer o seguinte, mova para mim esse arquivo temporário, esse TempFile, para o meu próprio filename, para substituí-lo, tá? E finalmente dê um unlink no TempFile, que é só para garantir que ele foi removido de fato, tá? Esse arquivo TempFile foi removido, mas tudo bem. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou criar uma variável texto, que ela vai ser dada pela leitura das linhas, e aqui eu vou mandar ler o arquivo filename que a gente acabou de gerar, codificado já para o TF8. Leia ele como TF8. O que isso me garante é, se eu tiver
arquivos tipicamente como a gente tem em língua portuguesa em ISO 88591, ele já vai converter para a gente em UTF-8, eu já vou ler todos os arquivos dentro do mesmo padrão textual e já vou guardar nessa variável chamada text, o resultado de todas as linhas lidas desse arquivo, que no caso vai ser que arquivo, pessoal? Vai ser um dos arquivos de treinamento que a gente gerou, por exemplo, um arquivo que tem todo o conteúdo sobre o sci-space.txt que eu gerei com vocês no vídeo passado. Aí olha só a minha ideia. Reparem, eu tenho problemas como, por exemplo, eu vou ter palavras que estão em maiúscula e minúscula, e eu quero contar, independente de estar maiúscula e minúscula, o número de ocorrências de palavras, então eu vou converter todo mundo para to lower. A próxima coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu sei que eu estou aqui com palavras da língua inglesa, então eu vou remover um certo conjunto de palavras contidas nesse texto. Que conjunto é esse? É um conjunto dado por uma função que vem no TM chamada stopwords. E aí ele remove para mim, por exemplo, of, remove the, remove a, remove uma série de palavras que não trazem nenhum tipo de conteúdo relevante para a classificação, porque elas acontecem muito. Veja, tudo que acontece muito, não tem muito como eu separar de uma classe esporte para uma classe religião, de uma classe política para uma classe qualquer. Porque ocorre muito. O próximo passo meu vai ser o seguinte, vai ser a extração de radicais. Eu vou extrair radicais de palavras da língua inglesa. Então, language, English, porque eu sei que esses documentos estão em inglês, tá, pessoal? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, por exemplo, a palavra running e a palavra run, e ambas vão ser vistas como run, simplesmente, tá? Porque ele vai fazer a extração de radicais, ó. Vai fazer isso daqui, ó. As duas viram run. E aí eu tenho uma maior contagem de termos associados à corrida, por exemplo. Ou termos associados a, enfim, a um certo tema qualquer, tá, pessoal? O próximo passo meu vai ser remover pontuação, punctuation. Todas essas funções, essa remove words, stem document, remove punctuation, vem tudo do pacote TM que eu incluí lá em cima. E aí, finalmente, eu vou remover números. Porque geralmente os números não vão trazer muita informação, pelo menos nesse contexto aqui. Se vocês não quiserem, não precisa remover. Mas farei assim, pessoal. E retorno esse texto. Aqui está meu pré-processamento. Tudo bem? A próxima etapa que eu tenho para fazer com vocês é o salvamento, né? Então, para salvar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou me aproveitar aqui de algumas funções que facilitam a minha vida. Eu vou declarar um arquivo aqui cujo nome é filename e eu vou escrever nesse arquivo textual. E eu vou escrever usando uma função que se chama writeLines, porque ela escreve muito mais rápido. Então eu vou fazer writeLines nesse arquivo aqui. Eu vou escrever todo o conteúdo textual que eu recebi aqui, ó, pessoal, esse conteúdo. Eu vou escrever dentro desse arquivo chamado FP. Esse com é de connection, tá? Para dizer qual é o arquivo stream de saída, né, no caso, onde eu vou gravar. E o separador vai ser pulo de linha, porque cada linha tem de fato um pulo de linha no final, então eu vou fazer como se fosse um texto corrido mesmo. E aí ele fecha o FP para mim. Bem, save e pre-processing, o text pre-processing estão prontos. O que eu vou fazer? Eu vou voltar nesse train prepare com vocês e eu vou meio que deixar ele funcional. Para deixar ele funcional, vamos lá. Então, para começar, eu vou tirar esses comentários aqui e veja que, por enquanto, o que a gente está fazendo é preparando dados só. Que, de fato, não rodou na Navibase ainda. Só preparou dados até agora. Tenho aqui quais são as classes, como a gente já viu no vídeo anterior. Aí, de alguma forma, eu espero guardar aqui o nome dos arquivos que são de treinamento e o nome dos arquivos os diretórios de teste, pessoal, para poder fazer teste depois. O nome dos arquivos de treinamento, para saber quais são os arquivos que nós produzimos aqui, concatenando todos os documentos de treinamento e fazendo pré-processamento e tudo mais. E os diretórios de teste para a gente saber que documentos que a gente vai usar para fazer testes no final das contas. Tá? Olha só a minha ideia. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou criar uma outra variável chamada ready_dir que vai guardar para mim um diretório onde eu tenho
Vamos por aqui, ó, destination.dir, que é esse diretório já que foi passado, tá? E aqui dentro eu vou guardar resultados de tudo que foi pré-processado. Vamos separar num outro diretório que eu acho que fica mais organizado, pessoal. Eu vou criar esse diretório com system paste. Daqui a pouco vai ficar um pouco mais óbvio aqui por que eu estou fazendo isso. Então eu vou criar o diretório. Lembrando, estou usando comandos para Linux e para Mac aqui, ou para, enfim, Unix em geral. Não vejo isso como problema, pelo contrário, no meu caso isso é bem natural, porque já desde janeiro de 2000 eu só uso Linux, então, enfim, ou no caso aqui a máquina que eu gravo é uma máquina com macOS, apesar de não ser uma máquina que eu uso no dia a dia, é uma máquina só para gravação, mesmo que eu tenha emprestado. Vamos lá então. Então para cada uma das classes, olha o que eu vou fazer. Rodando para a classe, digamos que é a primeira, que é, acho que é a classe de ateísmo, alguma coisa assim, ó. Essa primeira aqui, ó. Tá? Então rodando para ela. O que a gente vai fazer a hora que a gente for rodar para ela? Olha só a minha ideia. Eu vou montar aqui o diretório origem. O diretório origem meu vai ser algo assim, ó. Vai ser o meu dataset dir, que no caso é esse dataset aqui, ó, 20 newsgroup, esse é o dataset dir, tá? Aqui eu vou concatenar o nome da classe. Lembrem que esse nome da classe que vem para mim, ó, é esse cara aqui, ó. Então eu vou concatenar. Beleza, concatenei com um separador igual a nada. Beleza, então ele vai montar para mim aqui um from dir. Aí o meu diretório de destino, olha só a minha ideia, pessoal, vai ser o meu destination dir, tá? Seguido de um /train aqui, tá? E aqui dentro eu vou criar um nome de cada classe. Separador nada. Olha só, a minha ideia nessa linha aqui então é criar com vocês no próprio destination dir, que não tem ainda associação com esse red, daqui a pouco a gente vê o que é o red. Então aqui no destination dir, que é qual? Digamos que esse meu diretório atual aqui mesmo, pessoal, esse aqui, ó, naive. Então aqui eu vou criar um teste e um train, um diretório chamado train e um diretório chamado teste. Olha só. Vamos criar o teste. Um diretório chamado train e um diretório chamado teste. E dentro deles eu vou criar um para cada classe. Tudo bem? Agora eu crio os diretórios, de fato. Vamos lá. System, porque por enquanto eu só criei nome, né? Faço mkdir o "-p" para eu poder criar subdiretórios, tudo de uma vez. Se eu quiser criar uma árvore toda de diretórios de uma única vez, ele permite, tá, pessoal? Cria para mim, então, um treinamento. Intern true, para ele não ficar mostrando mensagem na tela. E aqui cria para mim o diretório de teste. Pronto, tem os dois diretórios criados, então. Legal. Olha só a minha ideia agora. Eu já sei quem são os meus diretórios de teste. Vocês lembram que eu criei essa variável test directories aqui em cima? Ó? Deixa eu voltar com vocês. Ó. Isso aqui é para saber quais são os diretórios que têm documentos para fazer teste. E olha o que eu vou fazer aqui. Concatena para mim, nesse vetor de test directories, todo o todir test. Essa variável todir test que terá para mim o diretório de teste da primeira classe, da segunda classe, da terceira classe, lá dentro tem os documentos correspondentes, para saber quais são os documentos que eu vou proceder, que eu vou usar para teste. Aí meu próximo passo é esse aqui, ó, processando um diretório de classe I. E aí quando eu faço o processamento, eu chamo aquela função que eu já tinha feito com vocês. O que essa função que eu já tinha feito com vocês vai fazer para mim? Ela vai copiar documentos, separando uma quantidade de documento para teste, olha só, e uma quantidade de documento para treinamento. Certinho já, fazer a separação. Agora, de fato, eu faço a concatenação. Como é que eu vou fazer essa concatenação? Eu esqueci de algo aqui. Ó. Eu preciso criar um arquivo chamado, sei lá, train_filename. E esse train_filename vai ser um paste, uma concatenação de strings de destination.dir, tá? Com o nome da classe. Olha só, com o nome da classe, que é um classes de I, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou concatenar ainda um hífen train.txt. Esse é o nome do meu arquivo de train,
tá? É um arquivo que vai ser gerado com conteúdo textual completo de tudo relacionado a uma determinada classe. Digamos que é a classe, sei lá, política. Então vai ter, no meu diretório de destino, vai ter assim, ó, política, obviamente está em inglês, tudo bem, ifandtrain.txt, e lá vai estar todo o conteúdo. E o conteúdo é concatenado usando essa função aqui, ó, que a gente já implementou. Esse train file aqui é exatamente o nome do arquivo, olha só, está aqui. E esse toDirTrain é o meu diretório de treinamento, que tem, só para lembrá-los, que tem os arquivos associados a uma determinada classe, uma classe GUI. Tudo bem, pessoal? Acho que tá tranquilo aqui, revendo o vídeo com calma vocês vão entender. Porque não é uma aplicação muito simples, não é uma aplicação maior. Aqui no meu pré-processamento, aliás, o pessoal tem pedido muita aplicação assim, desde daquela de codificação de áudio, sabe? Que eu acho assim, pô, uma aplicação muito legal de fazer. Olha só o que eu vou fazer. Agora eu faço o pré-processamento textual do arquivo de treinamento, que foi o arquivo que foi gerado aqui, ó, o train file name, tá, pessoal? E esse pré-processamento vai remover para mim um monte de conteúdo que não serve para nada. E aqui eu vou gerar meu train file name, que vai ser uma concatenação do meu destination.dir, tá? Com o tal do red que eu criei lá em cima. Vocês lembram que eu criei esse diretório aqui, red? Aliás, ele já está criado, né? Acho que chama reddir isso aqui, ó. Isso aqui tudo chama reddir. Então eu já vou chamar aqui de reddir. E lá dentro eu pretendo colocar, olha só a minha ideia, eu pretendo criar aqui dentro um arquivo salvo já com o resultado do pré-processamento, que são os arquivos já preparados para que eu extraia quantidade de palavras, quantidade de ocorrências e tudo mais para rodar na IVBase. Então esses são os arquivos prontos que vão ficar armazenados nesse local aqui. Eu acho que até essa variável fica melhor aqui, porque agora eu tenho, ó, qual é o diretório onde eu vou salvar para cada classe específica o conteúdo textual. Então ele vai pegar para mim esse arquivo e criar nesse ponto aqui, que é o meu text save, que eu já tinha explicado para vocês. Aqui no final, a única coisa que eu faço eu quero pegar minha variável trainFileNames, que eu tinha criado lá em cima, que era um vetor, e eu quero concatenar nela esse nome, ou o nome de cada um desses arquivos meu de treinamento aqui, ó, pessoal, um por classe. Tá? Aí no final, a hora que eu terminar de fazer esse laço, olha só a minha ideia. Cria uma lista, e nessa lista aqui, você vai retornar para mim qual é o diretório que contém todos os arquivos prontos para o NaiveBase começar a fazer extração de termos mais importantes, quantidade de termos e tal. Quais são as classes correspondentes? Deixa eu retornar aqui as classes. Tá? Além disso, quais são os nomes dos arquivos de treinamento? Olha só, o nome dos arquivos de treinamento, para saber, né, para ter controle, quais são os arquivos. E quais são os diretórios que contêm documentos para que a gente possa realizar testes. Olha só. Então esse cara aqui são os diretórios de teste da Actors. Beleza. E aí eu retorno finalmente essa lista red. Tudo bem, pessoal? Bem, só não sei se funciona, né? Vamos testar. Vamos rodar esse cara aqui por completo e vamos ver o que ele faz. Olha só a minha ideia. Então vamos fazer o seguinte. Eu estou dentro desse diretório aqui. Deixa eu remover esse barra aqui que eu criei sem querer. Legal. Suponha que aqui eu crio um diretório qualquer que vai ser assim, ó, output. E eu vou colocar tudo dentro desse destination. Então olha só a minha ideia. Eu vou sair daqui, eu vou abrir o R, eu vou carregar meu naive. Deixa eu carregar aqui meu naive.naive20, né? Ele disse aqui para mim uns warnings aqui de qual versão que ele instalou do pacote TM. Tudo bem, não estou muito preocupado com isso nesse momento.
train.prepare é a função principal. O que eu passo para ela? O diretório onde ficam os meus dados. Vocês lembram que é o 20 newsgroup, esse diretório? E o meu destination dir, que no meu caso vai ser o output. Tá? E aqui o meu train size. Eu vou usar 70%, pessoal, para treinamento. E vamos confiar aqui, né? Vamos pegar o resultado aqui, ó, e salvar numa variável. Vamos deixar ele processar, vamos ver se ele funciona. Ele está processando ateísmo, concatenando ateísmo. Olha só, ele deu um pau aqui, erro no arquivo encoding. Ah, eu escrevi errado encoding, pessoal. Putz, erro besta esse. Vamos lá. Vamos sair daqui. Deixa eu voltar aqui no meu naive. Eu escrevi encoding. Encoding. Beleza. Deixa eu ver se eu escrevi em outro lugar. Não. Espero que seja só esse erro, né? Vamos ver. Normal, né? Deixa eu remover tudo que está dentro do output, porque eu sei que ele já criou coisas lá dentro. Então, o output agora está vazio, como vocês podem ver. Volto no R, carrego o meu 20 news, o meu naive base, desculpa, 20. E agora eu invoco de novo train.prepare. E aqui dentro eu passo meu dataset.dia, que é o meu 20 newsgroup, o meu destination dir, que é o output, tá? E o meu train size, que no meu caso eu vou usar 70%. E aí ele começa, ó, processando o ateísmo, concatenando. Vamos ver se ele não dá pau. Ah, ele deu um problema aqui com o Snowball. Eu não instalei, acho que o TM depende do pacote Snowball C, e eu não instalei. Deixa eu já instalar aqui. Deixa eu só voltar aqui com vocês nesse outro terminal. Eu vou como root instalar o pacote Snowball C. Install.packages Snowball C. Vamos ver aqui se ele já instala para mim. Vou pegar aqui um mirror qualquer. Vamos ver se ele acha o pacote nesse mirror. E se ele instala o pacote. Qualquer coisa eu pauso o vídeo. Ah, não, ele tá baixando, tá rápido. Então vamos deixar. Pronto. Aparentemente instalou, né? Vamos ver se instalou mesmo. Deixa eu sair daqui. Deixa eu remover o que está dentro do output, só para evitar qualquer problema, né? E não regerar coisas. Deixa eu carregar de novo meu naive e deixa eu processar de novo. Então, processando diretório ateísmo, concatenando, processando agora. Opa, gerou. Está indo para a próxima classe agora. Olha o que ele vai fazer dentro do output, pessoal. Ele vai gerar, então, o diretório de teste com o diretório de treino. Olha o que vai ter no treino. Vai ser cada classe. Ó. Imagina o seguinte, a de ateísmo, por exemplo, ó, eu tenho os documentos aqui dentro. Na de teste correspondente, eu também vou ter os documentos. Lembra? Na de treino, quantos documentos eu vou ter? Se eu contar, 70%. Na de teste, os outros 30% que restam. Olha só. Tudo bem? Isso eu vou fazer para cada classe. Ó. Repara que se eu der um ls no train, ó, ele está aumentando, porque ele está processando as próximas já, as próximas classes. Tá, então é para isso que eu tenho treino e teste aqui. Quem são esses documentos aqui? Ó? Já são os documentos os arquivos que eu gerei, não sei se vocês se lembram, para cada classe, onde eu concateno tudo. E depois que eu concateno tudo e faço o processamento e tiro palavras que não importam, que são os stop words que a gente removeu, faço um to lower para transformar tudo em minúscula, eu salvo o resultado final no red. Vocês lembram? Olha só quem é o red. Só para vocês darem uma olhada. Se eu pegar esse alt ateísmo, é um texto corrido onde tudo é minúsculo agora, e eu removi números, lembram? Removi pontuação, removi um monte de coisa. Só tem palavras mesmo que são mais úteis, inclusive só os radicais, porque a gente também fez remoção a gente fez o stem, né? Então, luxurious, por exemplo, ficou, sei lá, só o radical dele, o outlawed ou rightness, sei lá, vira right, ou sei lá, algumas outras palavras aqui, sei lá, reading vira read, ou read, né? Quer dizer, read, foi mal. E por aí vai, sei lá, punishing vira punish, qualquer coisa assim, beleza. E aqui eu tenho todos os documentos. Ó. Bem, ele está rodando, ops, já acabou.
Inclusive eu não pedi para ele salvar nada e também gerou na tela para mim. Olha que ele gerou na tela, que legal. Ele gerou para mim qual é o diretório que tem todos os resultados, que é o red, é o output red, como vocês sabem. Quais são as classes que a gente tem. Quais são os arquivos correspondentes de cada classe. Então, para essa classe, o arquivo que tem o texto completinho é esse. Para a segunda classe, vamos voltar, que é essa, o arquivo é esse, e assim vai. E quais são os diretórios que tem os documentos que eu vou realizar testes posteriormente? Bem, pessoal, nesse vídeo é isso. A minha ideia agora é montar alguns outros vídeos a mais com vocês, onde a gente de fato vai começar a gente vai gerar um modelo do Naivebase. Reparem o trabalho que dá, né? Reimplementem, tá? Para aprender. E outra coisa, se inscrevam no canal, pessoal. Valeu, um abraço.